Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Estamos chegando à sua casa com mais um Contraponto. E no programa de hoje estaremos recebendo o professor e ambientalista Roland de Mello e também professor e empresário José Mário de Sá. Muito obrigado aos senhores por se abdicar aí das suas agendas, do seu tempo, para participar conosco aqui do nosso Contraponto da semana, que estaremos aqui debatendo assuntos de interesse aí da nossa população. Roland, tudo bem? Tudo tranquilo, Roland? Tudo bem, amigo. Obrigado pelo convite, à disposição aí para os assuntos, para as perguntas. Um prazer estar com vocês. Zé, muito obrigado a você também de abrir aí a sua agenda para participar conosco aqui do Contraponto. Ó, e em breve, aqui na nossa emissora, teremos aí... Qual é o nome do programa mesmo, hein, Zé? segundo o Demerval, vai ser Zé Total, né? Zé Total, chegando aqui na nossa grade de programação em breve. Senhores, pois bem, vamos aí, né, ao que interessa, porque os nossos telespectadores querem saber da opinião dos senhores e, obviamente, poderíamos aqui, gostaríamos, né, na realidade, de estarmos aqui discutindo vários e vários assuntos, mas em virtude do nosso tempo, né, a gente precisa abordar os principais assuntos que chamou a atenção da população durante a semana. E o que chamou a atenção essa semana foi justamente, né, o Facebook e o Instagram de terem derrubado, né, a live de nada mais, nada menos do que o nosso presidente da República, o Jair Messias Bolsonaro. Inclusive, no último final de semana, o ex-ministro da Saúde, o Mandetta, ele disse o seguinte: mais uma vez o presidente mente. O ex-ministro acabou usando aí as redes sociais para criticar a live do Bolsonaro, no qual o presidente diz que os vacinados contra a Covid estão agora desenvolvendo a AIDS. É isso mesmo, Zé Mário. É isso mesmo que você está ouvindo, Roland. Luiz Henrique Mandetta, ex-ministro da Saúde, foi ao Twitter, né, ao seu Twitter, criticar a live de Jair Bolsonaro, derrubada pelo Instagram e pelo Facebook, no qual o presidente da República associa a vacina da Covid, né, contra a Covid, à AIDS. E o Mandetta diz o seguinte lá na sua mensagem: mais uma vez o nosso presidente mente sobre a vacina contra a Covid que não causa AIDS e sequestra o debate político. Vamos ficar dias aqui falando de absurdos e de censuras e não vamos prestar a devida atenção ao desastre real, né, escreveu o ex-ministro Mandetta. Ele citou ainda como problema do desastre real, né, que é a fome, o aumento do combustível, a economia que descende a ladeira abaixo e agora a mentira do Bolsonaro que chega ao topo dos assuntos mais comentados nas redes sociais da semana, né, do fim de semana. Roland, qual é o seu posicionamento com relação a esse episódio aí do nosso presidente Jair Bolsonaro? Demerval, lamentavelmente, eu venho falando ao longo aí de 2021 que o senhor presidente Jair Bolsonaro, ele se acerca de pessoas mal informadas. Isso que ele está falando aí foi um comentário feito lá na Inglaterra e derrubado pelo próprio governo inglês quanto a essa questão aí, né, dele estar associando a questão da vacina à questão da AIDS. E, mais uma vez, os assessores do presidente passam informações erradas. Eu tenho dito que o presidente tem pecado e muito pela questão, primeiro, falar de arroubo, não se acercar de pessoas que realmente pesquisem as coisas antes de falar. Mais uma vez, eu lamento profundamente o desserviço feito pelo senhor presidente, através de quem? Dos seus assessores, e faz com que o presidente cometa esses equívocos aí, né, ao longo da sua gestão. Não é o primeiro, né? E não sei se será o último, né? Eu só tenho a lamentar, entendeu, Demerval? A lamentar a falta. Eu costumo dizer que o presidente tem pecado
por falar em verdade. A assessoria do presidente bota uma verdadeira casca de banana para o presidente, em diversos assuntos. E dá no que dá, né? Se aproveitando que nós temos 35 milhões de analfabetos funcionais, com mais aproximadamente 12 milhões de analfabetos com 15 anos ou mais, próximo aí de 50 milhões, fica fácil dessas fake news avançarem. Zé Mário, você, né, além de empresário, você é professor também, né? E segue com a tamanha responsabilidade, não só por ser professor, mas também líder religioso. E a gente sabe que todo líder religioso, né, frente ali ao púlpito e na presença de vários e vários seguidores, você que também foi candidato a vice-prefeito nas eleições de 2020 aqui na cidade de Teresópolis, também tem a responsabilidade de levar, né? Até porque você tem pessoas e pessoas que seguem o Zé Mário porque gostam do Zé Mário, gostam do posicionamento do Zé Mário, gostam da opinião do Zé Mário. E o Zé Mário não deixa de ser também um grande líder da nossa sociedade. E aí, Zé, não como, nesse momento não como líder religioso, mas você como professor, né? Nesse momento acaba ouvindo um debate, né, que foi destaque mundialmente nas redes sociais no fim de semana, quando o nosso presidente acaba associando, né, a Covid a uma nova causa que é a AIDS. Quer dizer, não é a nova causa, a AIDS já existe desde a época de Cazuza, né? E agora ele deixando, né, vários e vários brasileiros completamente confusos. Zé, qual é a verdadeira função de um líder? Boa tarde, Demerval. Boa tarde, Roland. Que bom que... Obrigado pelo convite, agradecer pelo convite. Eu penso assim que cada um na sua área, né? Eu acho que a gente pensa que a grande dificuldade do líder é achar que porque ele é líder, ele tem que dominar todos os assuntos. E aí o Roland falou uma coisa muito interessante, que a sua assessoria é muito importante quanto a isso. Eu já tenho assessor porque eu não domino todo o assunto. Eu sou o líder, então eu tenho que ter pessoas que me tragam essas informações de forma legítima para que eu possa passar essa informação, para que eu possa comunicar essa informação. Então, quando eu começo a comunicar uma coisa que eu não detém informação suficiente, eu ponho a minha liderança em dúvida. Eu começo a colocar minha liderança em dúvida. Como é que eu falo de um assunto que eu não domino, baseado em quê? Da onde eu tirei essa informação? Foi porque eu ouvi que aconteceu isso em algum outro lugar? Então, a função do líder é justamente, mais do que nunca, estar cercado de bons assessores que dominem o assunto que ele, como líder principal, é responsável. Então, eu penso que num momento desse, o presidente acaba colocando a liderança dele em xeque, coloca em dúvida a capacidade dele, porque ele não é expert no assunto. Então, quando ele vai discutir com qualquer médico, com qualquer pessoa da área de saúde, ele já perde, porque ele não é especialista dessa área, a menos que ele fosse um médico, a menos que ele fosse alguém totalmente qualificado, especializado para falar desse assunto. Então, nesse momento, ele realmente coloca, ele coloca a liderança dele em dúvida. E num momento político como esse, ele acaba perdendo um montão de eleitor, ele acaba perdendo um montão de pessoas que confiam na liderança dele, ele acaba começando a se atropelar, e de vez em quando ele tem se atropelado muito nas informações que ele tem passado por não entender de todos os assuntos. Então, o líder não precisa entender de tudo, meu irmão, ele tem que estar bem assessorado. Roland, você não acha que falta na assessoria do nosso presidente assessores que falem para o presidente a verdade, né? que seja os verdadeiros miqueias, né? Porque escutar, né, o assessor falar o que ele quer ouvir é simples. Agora, ter ao seu lado os verdadeiros miqueias, né, e quem costuma ler a Bíblia sabe muito bem, né, o papel do Miqueias na história, né, não só do Evangelho, mas, enfim, na história religiosa. Miqueias foi quem falava a verdade para Jesus, e Jesus não acreditou em Miqueias, e Miqueias depois, né, teve ali que ajudar Jesus quando Jesus foi sacrificado.
E aí, se eu estiver errado, o pastor Zé Mário pode aqui me corrigir, né, na minha simples explanação. Roland, você acha que falta miquéias no governo Jair Bolsonaro? E muito. Porque, na verdade, o Demerval, quando um líder coloca pessoas ao seu lado, onde essas pessoas só falam o que o presidente quer, ou esse líder não verifica o que os seus comandados, os que as pessoas que estão no seu entorno, realmente ele tende a cometer equívocos, se enganar. E isso que tem ocorrido no governo Bolsonaro. Lamentavelmente, assessores mal informados, volto a repetir, têm colocado verdadeiras cascas de banana para o senhor presidente. E isso tem faltado, sim, tem realmente faltado isso ao presidente. Porque as pessoas do Demerval, aqui no Brasil, as pessoas acham o seguinte: eu tenho uma eu tenho uma graduação, uma pós-graduação, um mestrado, e se acha, não, então eu sou o senhor de todos os conhecimentos. Como o pastor bem disse, se você é um líder, você não precisa necessariamente saber de todos os assuntos, mas se acercar de pessoas que têm o conhecimento e, ao final, você verificar. Você tem que verificar. Né? E o que ocorre com o presidente é que ele não verifica. Essa aqui é a verdade. Vem cometendo erros em cima de erros desde o início da sua gestão. Essa aqui é a verdade. E, pelo visto, cara, vai continuar desse jeito. Está faltando realmente... Resumo. Falta realmente pessoas com capacidade, não é para falar o que o presidente quer ouvir, mas falar assuntos de forma técnica, é o que tem faltado na minha humilde opinião. Bem, você que está em casa nos acompanhando aqui no nosso Contraponto, né, não saia daí não, sabe por quê? Porque logo após o nosso primeiro intervalo comercial, eu quero ouvir, né, do nosso ex-candidato a vice-prefeito da cidade de Teresópolis, o pastor José Mário, sobre a questão, né, de um tema que vem chamando também muito a atenção do povo brasileiro, da população teresopolitana, que é a situação de pobreza que vem se tornando aí rotina no nosso país. Quer saber da opinião do Zé Mário sobre esse tema? Quer saber da opinião do Roland? Então não saia do Contraponto. Muito bem, estamos de volta aí com o Contraponto, e você que está em casa nos acompanhando, muito obrigado aí pelo seu carinho, muito obrigado aí pela sua audiência. E olha, caso você tenha alguma reclamação a fazer, né, do seu bairro, deixa eu pegar aqui uma cola, né? Deixa eu pegar aqui uma colinha, você pode fazer contato com a equipe da Teresópolis TV, é só você ligar, quer dizer, você não vai ligar, você vai mandar a sua mensagem para o nosso WhatsApp, que é o WhatsApp, né, número 21, o número é 21, né, o código 21, 979240013, tá bom? 979240013. Você manda aí a sua reclamação, passa para a nossa equipe o que está acontecendo para que, né, os nossos programas possam averiguar, investigar e reclamar aqui na nossa tela. Inclusive, agora no mês de novembro, teremos aí o Parlare de segunda a sexta-feira, que estará dando voz a quem não tem voz, com o amigo Marco Aurélio Santos, tá certo? Bem, vamos agora aí com o nosso amigo Zé Mário. Zé, você na frente ao seu ministério, você durante a semana, né, conversa com as suas, digamos assim, as suas ovelhas, e as dificuldades apresentadas a você são tamanhas, e na maioria das vezes acredito que você fique de pés e mãos atadas em conseguir resolver o problema. E fica somente naquele momento com muita tristeza, só com a palavra de conforto. Nas últimas eleições, não que você não conheça a cidade de Teresópolis, muito pelo contrário, mas você pôde conhecer um outro lado no dia a dia da campanha, né, da verdadeira realidade do nosso município.
E o que vem chamando a atenção, Roland, da base do nosso país, né, digamos assim, com relação à inflação e o alto desemprego. E vários especialistas afirmam que cenas de brasileiros revirando lixo para comer são mais do que usuais para levar para casa o alimento de cada dia. Para muitos, é preciso ver cenas de brasileiros buscando comida, inclusive em caminhão de lixo. Inclusive, na última semana, foi destaque aí dos nossos noticiários Brasil afora. Há nomes e rostos por trás de inúmeros altos desempregos, com mais de 14 milhões de brasileiros e brasileiras, né, desempregados e que têm uma renda que precisam pagar conta de luz, conta d'água e, obviamente, aluguéis e, acima de tudo, né, o pão nosso de cada dia que precisa ser colocado à mesa. E aí, o Zé Mário, mais uma vez, essa responsabilidade, não que essa responsabilidade esteja apenas para o nosso presidente da República, mas responsabilidade essa para os nossos governadores e, principalmente, para os nossos prefeitos. Mas o que acontece depois, né, não da eleição, mas depois da diplomação dos nossos gestores, que deveriam, sim, estar administrando as suas cidades, mas acabam deixando essa administração um pouco de lado. Eu posso particularmente falar de você, né, Demerval, que assim, um dos meus mestres dentro da política é o Demerval, né, que é uma pessoa assim, não é porque eu estou na frente dele, mas eu comento sempre isso, né, que Demerval nunca foi um cara de ficar falando o que não se faz e nem prometendo o que não se pode fazer. E eu penso que eu vou falar pela minha questão de falta de experiência política, né? Por nunca ter exercido cargo político. E às vezes a pessoa entra sem conhecimento do real. Primeiro, saber o que ele pode fazer. Depois, saber que se o que ele pode fazer, se ele vai ter autorização para fazer. Então a pessoa entra ali e depois chega lá e ele descobre que tem vamos dizer assim, interesses muito maiores. E esses interesses vão passar por cima da boa vontade dele de fazer alguma coisa pelas pessoas. E aí, quando chegar lá, aqui o jogo é esse, você vai se encaixar no jogo, então não é a política, não é aquele lugar moralista. E eu lembro, assim, Demerval vai lembrar que logo que eu estava inserindo nesse mercado, nessa questão política de entendimento, o Demerval sempre falou para mim assim, Mário, isso daqui é um grupo de pessoas boas, com ideias boas, que tem que se reunir em prol de um mesmo propósito. Se começar cada um a lutar pelo seu propósito individual, a gente não consegue alcançar o propósito da cidade, que é o propósito de ajudar pessoas. Naquele momento eu não consegui entender muito o que o Demerval queria dizer. Depois que eu realmente comecei a estar na política, depois eu até falei com ele, tive a oportunidade de falar assim, Demerval, agora eu entendo. Porque as pessoas entram e depois que entra lá dentro, muda toda a estrutura. Agora o jogo é esse, cara. Tu vai ter que vender uma moeda, tu vai ter que vender um discurso até tu entrar. Depois que tu entrar, tu esquece daquele discurso que tu vendeu e entra num outro discurso. Então, assim, para mim, particularmente, eu fiquei muito feliz assim, de não ter, nesse primeiro momento, ter entrado de verdade, porque eu comecei a entender um pouco mais sobre propósito e agora estou entendendo um pouco mais de quais pessoas podem me orientar politicamente como fazer as coisas, mas a percepção que eu tenho, que segundo a pergunta de Demerval, é que muitas pessoas entram ali com a motivação e descobrem que política não é feita de motivação. Ela tem que chegar ali dentro e jogar um jogo matemático, ali existe toda uma questão para que aquilo ocorra. E aí, a partir desse momento, você começa a se preocupar. Que partido eu estou? Quem realmente, se esse partido realmente é a verdade desse partido, ela comunga com a minha verdade. Será que onde eu estou, eu vou poder fazer o que meu coração, o que eu desejo fazer? Então, hoje eu penso que depois que a pessoa empossa, ela vai começar a ter um montão de surpresas.
Não é isso que você tá. Isso é igual casamento. Depois o cara casa com a motivação, depois descobre que não é bem assim que o negócio acontece. E aí ele começa a falar, rapaz, eu pensei que eu só tinha que levar compra de vez em quando, né? Agora ele tem que levar compra toda semana. Eu pensei que minha esposa ia estar sempre feliz, ele descobre que não está sempre feliz. Então, assim, basicamente a caixinha de surpresa. Ao meu ver, inexperiente, né? Demerval tem muita experiência sobre isso. O cara cai lá dentro e fala assim, meu Deus, caí num lugar que não era bem o que eu pensava, não. Eu penso assim, aí ele acaba não conseguindo, eu vejo muitas pessoas não conseguindo realizar os sonhos, o propósito do coração deles, né? E aí eu vejo até o nosso presidente, né? A casa falou uma besteira que não sabe de onde, porque ele quer dar uma informação. Se ninguém dá informação para ele, ele dá o que vem na cabeça. E aí fala besteira, fala o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, e vai pagar a conta, né? Vem uma conta depois por essa informação mal dada ou mal absorvida, não sei dizer como, mas eu sei que o negócio depois que entra é diferente, né, meu irmão? Roland, vou falar que na realidade um passado próximo, né? Essa é a grande verdade. Você na cidade de Teresópolis, nós ministramos uma palestra, até, se não me falha a memória, foi na Igreja Católica da Barra do Imbuí, né? E você sem mandato, né? Sem mandato, sem cargo nenhum no governo, nós ministrávamos uma palestra falando de meio ambiente. Tínhamos um público razoável, né? E 1% daquele público presente, né, acabou comprando, né, a sua palestra, que era a questão sustentável, que foi inclusive o Michael, no bairro dos Feus, que resolveu comprar a ideia do Roland e colocar lá na sua garagem, né, a captação de óleo, né? E aí começou com 600 ml, o outro vizinho do outro, o outro vizinho do outro, e ele começou a fazer um dia na semana ali buscando óleo de vários vizinhos e outros, acabou estendendo o projeto para outros bairros, que fazia lá a coleta do óleo, né? E vendendo depois esse óleo, que era o óleo reciclado. Roland, você não tem mandato de deputado estadual, de deputado federal, não tem mandato de vereador, de prefeito, de governador, nem de presidente da República. Mas você contribuiu e continua contribuindo com o dia a dia de uma sociedade mais justa. Você acha que falta isso para os nossos governantes, Roland? Porque, assim como disse o Zé Mário, na campanha o discurso é um. E aí eu não sei o que acontece depois que o sujeito toma posse, senta naquele raio daquela cadeira, né? Deve ter alguma coisa, porque o discurso dele passa a ser outro. Será que ele senta ali e tem um pino que machuca? Ô, Demerval, te respondendo, eu vou um pouquinho lá atrás. O Brasil, quando foi descoberto, né, e o Pedro Álvares de Gouveia, porque antes de ser Cabral se chamava Gouveia, porque em Portugal quem recebia o nome do pai era o filho mais velho. Depois morria e o nome do pai ia passando, né? Mais tarde é que se tornou Pedro Álvares Cabral. Mas o Pedro Álvares de Gouveia chegou lá para o rei de Portugal: eu quero ir para as Índias, buscar as especiarias, né? Essa era a ideia, não era vir com destino ao Brasil. Então, o rei falou: tem 3 caravelas aí, vai lá e pega a tripulação dos presídios e os caras que estavam presos e vieram junto lá com o Pero Vaz de Caminhas, um padre, enfim. E os caras partiram com destino às Índias. No caminho, né, cara, faltando alimento, aí chegaram na costa aqui do Brasil, mas precisamente na Bahia, muito bem. Então chegaram lá e encontraram índios, pegaram os espelhinhos, vamos lá, fazer a troca, já corrompendo. Mais para frente, né, veio a questão dos escravos, né, que lá na África os irmãos negros lá prendiam e tiveram a ideia de negociar. E aí os portugueses foram lá, compraram os escravos, trouxeram para o Brasil, e daí veio a nossa população. Índios que se deixaram corromper, né, à época, trocando os espelhinhos, os negros escravizados e os portugueses. Então, a essência do nosso povo é muito difícil, Demerval.
é muito difícil. Isso vem lá de trás, as falsas promessas. Se você analisar ao longo dos anos, eu costumo dizer, inclusive, que, lamentavelmente, as pessoas do bem não querem se envolver na política. Eu até digo sempre, quem não se envolve com política acaba sendo mandado por quem se envolve. E, lamentavelmente, não todos, mas uma grande maioria dos nossos políticos, eles entram, eles são mal intencionados. Essa aqui é a grande verdade. Na campanha prometem mundos e fundos e depois lá eles lutam pelos seus interesses. Se nós ficarmos só no estado do Rio de Janeiro, nos últimos 40 anos aproximadamente, você verifica os governos que o estado do Rio teve. Proporcionalmente, Demerval, nessa pandemia, o estado do Rio de Janeiro foi o estado que mais empobreceu proporcionalmente, tá? Ao seu número de habitantes, com os demais aí, estados da federação. O estado do Rio de Janeiro está aí. Meteu a mão nesse país, nesse estado aí, isso é só para ficar no estado do Rio de Janeiro. E aí, indo bem direto ao que você me perguntou, lamentavelmente, a maioria dos nossos políticos, ao sentarem em suas cadeiras nos parlamentos, seja ele municipal, estadual ou federal, eles primeiro cuidam deles. Primeiro cuidam deles. Essa que é a grande realidade. Lamentavelmente, eu ainda costumo dizer que a gente ainda vai precisar de pelo menos mais uns 500 anos para que vá se depurando a questão da educação, do respeito de verdade para com o outro. Essa que é a grande realidade. Então, o cara faz as negociatas dele, vai para as ruas, fala uma coisa, como disse bem aí o nosso pastor, e ao sentar lá no parlamento, faz outra. Porque primeiro ele cuida dele. É só você verificar o patrimônio dessas famílias que assumiram aí pelo Brasil afora, em especial no Rio de Janeiro. Os caras estão ricos. E o povo? E aí você, aproveitando o gancho, se você me permite, tocar um pouquinho nessa questão ambiental aí. Já vamos Meu falar amigo, sobre essa... Já vamos falar sobre essa vamos questão. Falar, né? Então tá, vou. Já. Então eu paro por aqui dizendo o seguinte, nesse bloco aí. O que falta, na verdade, é que os políticos, ao assumirem seu mandato, cumpram o que prometeram e não legislarem em causa própria, como a grande maioria dos nossos políticos o faz. Bem, depois do que o Roland falou e o amigo Zé Mário, né, falaram aqui no Contraponto, nós vamos no nosso intervalo comercial e eu vou deixar um minuto aí para que o Zé Mário pense e 1 minuto para que o Roland pense, porque nós vamos falar do Parlamento Teresopolitano, aonde os vereadores deveriam legislar, quer dizer, não todos, mas alguns, acabam ameaçando o governo Vinícius Claus. Já estamos de volta. Muito bem, estamos de volta aí com o Contraponto. Você que está em casa me acompanhando, muito obrigado pela sua sintonia, muito obrigado aí pelo seu carinho. E como eu acabei cortando o Roland, né, eu vou começar nesse bloco aqui com o Roland e depois seguindo para o amigo Zé Mário. Roland, esse final de semana estive rodando aí alguns pontos desportivos da nossa cidade. Eis que me deparo com vários personagens do nosso esporte, e aqui não vou falar nomes apenas para reservá-lo, né? Para que eles não sofram mais retaliações. E aí, Roland, pasme, Zé Mário. A vereadora Érica Marra, que foi eleita para legislar, fiscalizar e fazer a diferença, principalmente no nicho feminino, ela que foi eleita por boa parte do desportista teresopolitano, ela acaba utilizando do seu mandato para prejudicar os desportistas que não apoiaram. Roland, o secretário de esporte do município, que não é teresopolitano, se você perguntar ao secretário, você conhece lá Vista Alegre? Ele vai achar que é Vista Alegre lá no Rio de Janeiro, mas é Vista Alegre, Teresópolis.
Se você falar, secretário, você conhece a Barra, ele vai achar que é a Barra da Tijuca, mas é a Barra onde tem a Praça Maria Corina, que está lá largada. Se você falar, você já foi lá em Bom Sucesso, secretário, ele vai achar que é o Hospital de Bom Sucesso, mas é Bom Sucesso no interior do município. E o secretário, ele, de forma inteligente, ele tem que fazer uma matemática, um malabarismo, uma artimanha para atender alguns esportistas sem que a vereadora Érica Marra saiba que a prefeitura está ajudando. Porque se a vereadora souber que a prefeitura vem ajudando a alguns desportistas, o secretário e o prefeito podem ser retaliados pelo mandato da vereadora. Roland, é certo isso, Roland? Roland? Demerval, eu costumo dizer o seguinte, o parlamentar, ao ser eleito, ele pode ser eleito por um determinado grupo. Mas, na hora de legislar, ele tem que legislar para todos. Essa que é a realidade. Mas, infelizmente, no nosso país, e aí em Teresópolis não é diferente, mas nossa cidade aí querida de Teresópolis não é diferente, lamentavelmente, esse tipo de parlamentar ainda existe. Tá, foi eleito pelo grupo tal, mas ele tem que legislar para a cidade como um todo e não fazer o que essa vereadora está fazendo, né? Coagindo, pressionando. É lamentável, cara. Infelizmente, temos pelo Brasil afora diversos parlamentares que agem exatamente desse jeito. Exatamente, quando deveriam legislar para todos os munícipes, todas as pessoas que moram na cidade, e não para um grupo. Mas, enfim, aqui em nosso país se criou essa cultura, né? E fica essa perseguição, né? Eu só tenho a lamentar. E eu espero que nas próximas eleições eleitos. Porque o que se espera de um parlamentar é que, após assumir o seu mandato, ele trabalhe para todos na cidade. É o que se espera de um parlamentar. Zé Mário, essa mesma vereadora que aqui estou mencionando, que é a vereadora Érica Marra, do PSD, tem aí, teve oportunidade, né, que vem disputando várias eleições, teve oportunidade nessa última eleição de ser contemplada pelo povo teresopolitano e tendo aí sido eleita. Essa mesma parlamentar que nesse momento aqui eu menciono, e está aqui aberto o contraponto para que possamos dialogar juntamente, né, que frente a frente com a população teresopolitana. Essa mesma parlamentar, no caso da CPI da pandemia, que foi montada a CPI na Câmara de Vereadores para investigar as irregularidades do município no que tange a administração da pandemia da Covid-19, ela, antes mesmo, né, de iniciar a pandemia, ela, de forma debochada, ela disse com o relator, né, que veio depois de ser o relator da CPI, que fez um relatório estapafúrdio, inclusive dizendo que o relatório da assessoria técnica de nada servia, e o que servia era o relatório que ele estava fazendo. Então, para que a assessoria técnica fez ali um relatório? Se ele pegou o relatório e colocou na privada. Essa mesma vereadora brincou, na época, com outros parlamentares que a CPI terminaria em pizza. Quer dizer, não terminaria em pizza, mas qual seria o sabor da pizza? Zé, a gente sabe que é muito difícil falarmos de política, até porque cada um tem um pensamento, cada um tem uma visão, mas, na opinião do Zé Mário, como deveria ser, né, o perfil dos legisladores de Teresópolis, cidade essa que vem sofrendo há anos e anos
desde então, o afastamento do prefeito Jorge Mário. Porque é inadmissível uma cidade que em 5 anos tenha quase 10 prefeitos. Zé, de que forma você pensa que o nosso legislativo deveria atuar para resgatar a dignidade da política teresopolitana? Bom tema, tá? Muito bom falar sobre isso, Demerval. Eu, particularmente, por exemplo, eu sou evangélico e sou pastor. Mas quando eu optei pela política, eu nunca na minha vida, no meu período de campanha, eu fiquei falando que eu ia ser a voz dos evangélicos. Nunca falei isso. E, na verdade, também, possivelmente, vocês nunca vão ouvir eu falar sobre isso, porque eu penso o seguinte, nós temos as pessoas que nos apoiam, nós temos a nossa fé, nós temos isso, cada um tem a sua crença, enfim. Mas no momento que você está ali, você está legislando para a população, para um bem comum, para uma necessidade de todos. Então, se a pessoa que está precisando de mim, ela não votou em mim, mas eu estou ali em defesa da necessidade dela também, do bem-estar dela, isso para mim tem que ser indiferente. Porque alguém me colocou ali. Então, estão várias pessoas ali. No momento que a gente entra ali, na minha mentalidade, e eu falo isso por vivência, porque, pelo menos na minha época de campanha, as pessoas podem, assim, conta-se no dedo as pessoas que eu procurei para dizer assim, não, o fato de eu ser pastor, eu não preciso que os pastores me apoiem. Não, eu preciso que quem acredite em mim, quem acredita no meu potencial, quem acredita na minha capacidade, porque eu tenho formação, eu estudo fora. Então, assim, voltando a falar do que você está dizendo aí, que quem não votou nela é como se estivesse sendo uma ameaça. Ó, não votou, eu já estou te vetando agora, porque da próxima eu estou te dando uma chance que da próxima você já sabe como é feito o meu jogo. Então, na verdade, que política renovada é essa? A gente costuma... É o discurso mentiroso. Se eu digo que eu vou renovar a política, que eu vou fazer algo diferente, e eu uso da mesma vingança, se eu uso do mesmo método, você me conhece há mais anos, a gente tem uma amizade pessoal, então, assim, eu não lembro o dia que você me viu falando de alguma outra religião. Pelo contrário, eu tenho amigos em todas as religiões, porque uma vez que eu entendo que eu estou entrando politicamente, eu estou ali em prol da população. Então, independe se essa população é da minha religião, se não é da minha religião, se essa população me apoiou ou não me apoiou. Alguém me apoiou e o fato é que agora eu estou ali. E se eu estou ali, eu estou representando a todos, não só os que me apoiaram. Então, acho uma falta de ética, uma falta de respeito, e talvez seja o primeiro e talvez o último mandato, né? Se ela continuar desse jeito, talvez seja o primeiro e o último, né? E porque já está se demonstrando que é uma pessoa que leva tudo para o lado pessoal. E política não é pessoal, né? Aquilo dali não é questão pessoal. A gente ali não está legislando para meia dúzia de pessoas. A gente ali está lutando pela nossa população. E aí eu vejo assim, por que eu gosto das pessoas mais antigas, aproveitando a presença do seu Roland aí? Porque é uma geração de caráter, é uma geração do fio do bigode, é uma geração do que eu falei, do que eu faço. É a geração do se ensina ou não. Então, assim, não é uma geração contaminada que vem assim, hoje eu tenho um discurso, você me apoia, amanhã eu mudo esse discurso. Então, eu particularmente, eu não aprovo essa posição, nem dela, de nenhum outro. Inclusive, fui até uma pessoa dentro disso daí, por exemplo, a gente tem um candidato lá que é até do nosso partido, que teve a questão do homossexualismo, ele é evangélico, e ele falou uma situação dessa, e naquele momento, eu falei, não, isso não tem nada a ver. Porque eu sou evangélico, eu vou levantar uma bandeira dizendo que eu vou defender que a pessoa embora não tenha sido essa a intenção dele, mas deu a entender que a gente tem a cura para o homossexualismo, deixou uma coisa muito aberta, uma coisa que foi mal interpretada, uma coisa que levantou uma bandeira muito ruim, mas porque em algum momento, se a gente levanta uma bandeira própria nossa, e talvez o que eu estou declarando aqui agora se torne uma coisa contra mim,
porque é assim que funciona, né? Ou você joga na nossa moeda, ou você é do nosso grupo, ou você não é. Eu não sou do grupo de ninguém. Se um dia eu voltar a ser candidato, se eu lutar por isso, é para lutar pela comunidade como um todo. E eu sou totalmente contra esse posicionamento da Érica Barra. Espero que ela reveja esse posicionamento e lamento por ser uma pessoa assim querida, né? Considerada uma pessoa querida pela população, tomar um posicionamento desse. Bem, você que está em casa nos acompanhando, né? E logo após o intervalo comercial, eu quero a opinião do Roland para a gente fechar esse tema, até porque, né, eu não sou o secretário de esportes da cidade de Teresópolis, então menos o prefeito. Mas se fosse, eu bateria na mesa, porque a prefeitura de Teresópolis tem funcionários cedidos no gabinete da vereadora. Então, quer dizer, Uau. Quem paga esse salário é a população. Então, o secretário deveria bater na mesa e dizer, vereadora, aqui na prefeitura quem manda é o prefeito. Se a senhora quiser mandar, lá em 2024, se torne prefeita da cidade. Mas eu quero ouvir a opinião do Roland logo após o nosso intervalo comercial. Muito bem, estamos de volta com o Contraponto no nosso último bloco e já os nossos debatedores também deixando aqui a sua nota 10 e a sua nota 0 da semana, o que mais chamaram a atenção de José Mário e do nosso amigo Roland de Mello. Roland, não sei se o amigo conseguiu acompanhar todo aí o nosso raciocínio. O Roland que está brigando lá agora com o seu sistema. A tecnologia vem para atrapalhar também. Eu estou tomando uma poça aqui, meu amigo, com essa internet. Olha, mas não sei se está dando aí, Flá. Não, está dando sim. Roland, mas você pegou parte da fala aí do Zé Mário e sim, o meu desfecho aqui. Qual é o posicionamento que você acha que o prefeito deveria adotar, Roland? Porque não é possível que o secretário que representa o prefeito que não tenha levado esse assunto ao prefeito. Até porque se ela eleita ela foi, inclusive, eleita com o apoio do prefeito, porque o partido dela veio na base do prefeito. E o prefeito a ajudou. E nesse momento, será que o prefeito sabe disso? Talvez ele não saiba e está sabendo agora, através do contraponto. Qual é a medida que o prefeito deve tomar em relação a isso, Roland? A vereadora usando o seu mandato para coagir, não os desportistas que estão sendo prejudicados por ela, mas sim o próprio secretário. Ô, Demerval, se eu fosse o prefeito, primeiro que eu solicitaria uma reunião com a nobre vereadora porque o que ocorre? Tem pessoas que entram na política, mas não sabem verdadeiramente o que um parlamentar, né, o que o Poder Executivo, o Legislativo e até o Judiciário, a gente vê a nível nacional. Então, tem políticos que realmente não sabem do papel de cada setor da política. Então, se eu fosse o prefeito, convocaria para uma reunião essa vereadora para expor ela, perguntar a ela, vereadora, você foi eleito pelo povo, não importa se foi uma parte da população, mas ao legislar tem que legislar para todos. Tá? Até a nível de uma boa harmonia entre os poderes, se eu fosse o prefeito, eu convocaria uma reunião com a vereadora para poder trabalhar em prol da população, não de grupo A, de grupo B ou de grupo C. Esse é o grande problema da política nacional, Demerval. Infelizmente, se legislam para grupos e não para a população de um modo geral. Se eu fosse prefeito, chamaria a vereadora para uma reunião, né, para tentar harmonizar as questões e falar para ela, senhora vereadora, vamos trabalhar em prol da população, nada de ficar brigando, a gente precisa ajudar esse povo. E Teresópolis, como você bem disse, Demerval, vem sofrendo há anos, entra prefeito, sai prefeito, é caçado, bota um, bota outro, e a cidade, que é tão bela, fica aí, com essa misquiez por parte de alguns parlamentares.
Essa que é a realidade. Se eu fosse prefeito, eu convocaria uma reunião em caráter de emergência para poder chegar aí a um denominador comum. Bem, enquanto o Roland ajusta ali a sua câmera, deixando a câmera fixa, Zé Mário, você tá bom vai aí? guarda, né? Isso. Agora, o Demerval, desculpa, eu acho que agora vai. É que eu estava mexendo no meu roteador aqui, gente. Perdão aí, senhores telespectadores. Você está vendo o que lhe guarda para desculpa 2024, aí, eu acho que agora foi. Tá bom. Se você se tornar prefeito de Teresópolis, você está vendo que, né, as entrelinhas e principalmente os bastidores. Essa é uma das questões que você sabe que eu mais bato. Aproveitando aí, você sabe que é uma das minhas brigas essa questão da internet aí. Você sabe o porquê, né? Porque é inadmissível. Mas vamos lá, isso é papo para depois. Zé, eu até fico, por exemplo, eu até fico triste, né? E entendo, por outro lado, também, porque no gabinete dessa vereadora aqui, eu falo, que é a Érica Marra, nós temos ali um personagem que é da imprensa desportista. Lamentavelmente, ele não pode levar a voz desse desportista que vem sofrendo na pele no seu programa, porque se ele falar, ele vai ficar desempregado. Né? E eu entendo, nesse momento, que ele depende daquele salário do gabinete da vereadora, né, para ajudar no sustento da sua família. Né? Então, ele acaba tendo que se calar e não dando voz a quem precisa de voz. Né? Porque o nosso esporte ele já teve a época áurea do esporte teresopolitano e, lamentavelmente, hoje o esporte de Teresópolis ele é rodapé do governo. Sobrou um pouquinho, bota lá no rodapé. Bota lá no rodapé. Então, quer dizer, a cidade hoje ela não vive a nossa época áurea. Né? Acabou o motocross, acabou o jiu-jitsu, acabou o taekwondo, acabou o futebol. Né? E Teresópolis já teve várias e várias conquistas. Acabou as mesas de ping-pong, acabou os jogos estudantis, mas daí a pandemia, mas os jogos estudantis da época áurea acabou. Né? Acabou o time de vôlei, acabou o time de basquete, acabou o time de futsal. Né? Hoje o esporte a gente só fala assim, ó, acabou. E quando a gente vê uma vereadora que ganha eleição, né, com boa fatia do desporto teresopolitano, e ao invés de ela brigar pelo esporte, ela acaba sepultando o nosso esporte. Zé, se você fosse prefeito, qual seria a sua atitude? Olha, Demerval, eu sou um cara que tu sabe como a gente... eu sou esse cara que eu gosto de ouvir quem sabe ensinar. E isso eu aprendi na minha vida, né? Aprendi, inclusive, com o meu apóstolo Viraci Xavier, um abraço para ele. Essa situação de aprender com os mais experientes, né? Conta-se uma história que um jovem se perde numa floresta. E aí ele encontra uma pessoa perdida lá há 20 anos, um senhor perdido lá há 20 anos. E aí quando ele encontra esse senhor perdido há 20 anos, a primeira coisa que ele fala para esse senhor é assim, olha, o senhor é a pessoa mais desmotivada que eu poderia encontrar. O senhor está me gerando uma desmotivação porque o senhor está aqui há 20 anos, então o senhor está acabando com as minhas esperanças. E antes que ele fosse embora, o senhor falou para ele assim, não, eu sou a pessoa... eu sou a pessoa mais importante que você poderia encontrar, porque dentro desses 20 anos eu construí um mapa, e esse mapa, todos os caminhos que eu percorri não me tiraram daqui. Então, por favor, pegue esse mapa e economize 20 anos da sua vida. Eu penso que num momento como esse, você tem que ouvir a voz da experiência. Então, não quem tem experiência, qual o caminho a ser tomado nesse momento, né? O seu Roland falou uma coisa importante. Mas por que você está fazendo isso? Porque a pessoa não votou em você, mas essa pessoa votou em outro vereador. Então, esse voto foi para outra pessoa. Então, na verdade, isso tudo cai onde? No colo do prefeito. Porque se essa pessoa não está sendo beneficiada, se esse desportista não está sendo beneficiado, ele vai lá no vereador que ele votou e vai falar, caramba, eu votei em você. E aí tá todo mundo, e a culpa vai cair toda lá no colo do prefeito, do secretário. E aí, o fato do secretário ser de fora da cidade, as pessoas aproveitam tudo isso para ir contra o prefeito. Então, eu vejo que há toda uma articulação para que a cidade ela ande para trás.
Não interessa quem está governando no momento. Se a gente quer que a nossa cidade caminhe, a gente vai estar lá dando apoio. Então, por isso que Teresópolis tem esse fenômeno aí de toda hora estar trocando de prefeito, porque quando entra um, o vereador vai lá boicotar para o cara sair, vem o outro, boicota para o cara sair, e ninguém consegue fazer nada. É dinheiro que está para entrar que não entra, é apoio que está para entrar que não entra. Então, eu penso que nesse momento é a voz da inteligência, é a voz de, peraí, eu acho que ela está... Eu, como prefeito, conversaria com ela. Olha, quem votou nesse desportista? Teresópolis tem aí a sede da CBF, e aí a gente não faz nada com a sede da CBF, tá aquele negócio lá fechado lá, só de vez em quando que alguém usa. Aonde treinam os nossos atletas? Cadê as quadras para os nossos atletas? Cadê os campos profissionais para os nossos atletas? Cadê o apoio para os nossos atletas? E aí os vereadores estão, quem votou em mim, quem não votou. Então, assim, o pessoal está olhando o arroz com feijão e a gente está aí com tanta coisa linda para fazer, um banquete para colocar, e a gente preocupado ali com o que vem no meu prato. Eu não estou preocupado com o que eu vou colocar no meu prato. Tem uma mesa aqui, eu quero saber o que vai ter nessa mesa para que todo mundo coma de melhor. Então, nesse momento, você começa a dividir, aí os partidos começam a se dividir, aí começa a se dividir tudo. Então, eu penso que faltou muita inteligência dela, e o prefeito, se ele, por causa de apoio também, eu não sei qual é o posicionamento dele, como você disse, talvez nem saiba disso, porque é coisa lá de dentro, você que trouxe essa situação, porque você é muito informado, porque além de entender muito da política, você é um repórter, você é um comunicador, você precisa dessas informações, e elas chegam até você e você tem que trazer elas à tona. Agora, pior ainda, é o seu colega lá dentro do gabinete dela, imagina a hora que ele sair do gabinete dela, ele deixou de ser representante das pessoas desportistas, porque daqui a pouco agora ele tá atrapalhando a carreira dele. Olha como é que uma atitude prejudica tanta gente simultaneamente. Então, assim, lembrando que ela só está ali por um período, ela não sabe se esse período vai se renovar. Agora, ela pode prejudicar pessoas pro resto da vida por causa de apenas 4 anos dela, pode destruir carreiras por causa de atitudes não pensadas. Então, como prefeito, a gente já tem que ter uma conversa. De preferência com o senhor Roland presente lá para dar uma ajuda para nós, né, senhor Roland? Estão precisando. Com certeza. Com certeza. Olha, pelo visto não tem jeito. Marcelo Rosa já está me olhando de cara feia. Quando o Marcelo Rosa me olha de cara feia, porque acabou. Né, Roland? Vamos ter que voltar com você e com o Zé Mário aqui no Contraponto para debatermos um pouco mais aí Teresópolis, o Brasil e o mundo. Mas antes de fecharmos o programa de hoje, eu queria a sua nota 0 e a sua nota 10 da semana. A minha nota 0 para todos os assessores do senhor presidente da República. E a minha nota 10 vai para todas as pessoas, todos os brasileiros que nesse momento tão difícil estão levando comida, principalmente para as nossas comunidades, Demerval, rapidamente. De cada 10 famílias em nossas favelas pelo Brasil afora, 8 estão se alimentando com a ajuda de terceiros. Então, minha nota 10 vai para esse pessoal, para a turma da saúde e, principalmente, para a pesquisa nesse país. Fortes estão aí trabalhando fortemente. É uma das coisas que me incomoda muito como professor de ciências, a falta de incentivos às nossas pesquisas. Mas, mesmo assim, minha nota 10 vai para esse que eu falei, para o pessoal que está levando alimentação às nossas comunidades, aos professores. Bem, tá aí então a nota do nosso amigo Roland Mello, aqui no Contraponto, nesse momento para a gente fechar o programa de hoje, a nota 10 e a nota 0 do amigo José Mário. A nível de Teresópolis, minha nota 0 vai aí para a nossa ilustre vereadora Érica Marra, que realmente eu não esperava uma atitude dessa, né? Talvez ela tenha a oportunidade de se retratar, porque é uma pessoa muito inteligente, muito querida. Mas hoje, diante da informação que você me trouxe, ela merece uma nota 0, porque a gente está ali para legislar por todo mundo. E a nota 10 é porque porque a gente está com maior índice de contaminação de Covid, graças a Deus a pandemia está diminuindo, e a gente pensou que talvez, eu nem sei como é que a gente sairia disso,
e você vê as pessoas aliviadas na nossa cidade também, ver o comércio reabrindo, ver os empresários com sonhos novamente, dando emprego novamente para as pessoas novamente podendo... hoje eu estava almoçando com alguns amigos, tá, Mário, agora eu vou poder ter dinheiro novamente para dar entrada no meu carro, porque o mercado começou a voltar a rodar. Então isso traz muita alegria para a gente, saber que as pessoas estão voltando a ter esperança da vida normal, né? Da vida tá voltando. Então, assim, nota 10 para o nosso mundo que está voltando a caminhar. Graças a Deus, graças a Deus. Muito obrigado, José Mário. Muito obrigado, Rolando de Mello. Muito obrigado a você que está em casa nos acompanhando aqui no nosso Contraponto. Semana que vem estaremos de volta, debatendo Teresópolis, o Brasil e o mundo. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.